Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional. Hoje nós vamos entrar no dia 31, número 31, do nosso livro Sabedoria Viva, de Hernandes Dias Lopes. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu gostaria que você curtisse, se inscrevesse no nosso canal, ative o sininho da notificação para todo vídeo que nós postarmos vocês receberem de primeira mão. E compartilhe esse vídeo com alguém, seja canal de bênção na vida de alguém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós iremos ler Por que uma nova reforma? O princípio que regeu a reforma do século XVI foi Igreja Reformada, sempre reformando. Isso não significa que a igreja está suscetível às novidades que surgem no mercado da fé, mas sempre conferindo sua fé e sua prática com as Escrituras, a fim de fundamentá-las na verdade infalível da Palavra de Deus. A igreja precisa de uma reforma sempre que doutrinas estranhas às Escrituras são abrigadas em seu seio, quer por dolo dos falsos mestres, que por apequenado conhecimento daqueles que já deveriam ser maduros na fé. A igreja precisa de uma nova reforma sempre que sua fidelidade às Escrituras perde seu entusiasmo e vigor. Deixar de pregar a palavra com fidelidade abrirá o caminho para falsas doutrinas. Dar guarida aos falsos mestres na cátedra ou no púlpito é entregar o rebanho aos lobos vorazes. A igreja precisa de uma nova reforma, sempre que as músicas que compõem e cantam estão divorciadas de sã doutrina. Se a igreja canta a sua fé ao cantar heresias, assina o atestado de sua própria apostasia. A igreja precisa de uma nova reforma sempre que sua vida está desconectada de sua doutrina. Teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta precisam caminhar de mãos dadas. Nossas convicções bíblicas devem reger nossa conduta moral. Meus irmãos, aqui fala um pouco sobre a reforma, igual aqui fala sobre a reforma da igreja, a questão de nós estarmos sempre ligados à palavra, às escrituras sagradas, à palavra do Senhor, a Bíblia, como eu venho falando com vocês o tempo todo, a Bíblia. E, infelizmente, existem pessoas que elas não acompanham, não têm o hábito de fazer a leitura, não têm a prática de ler as escrituras, que é algo que regra a nossa regra de fé, sabe? É a prática da leitura para nós conhecermos a verdade, como diz lá em eu vou falar para vocês agora. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa reforma quer dizer que essa igreja da nova reforma somos nós. Nós temos que estar nos reformando diariamente. Para quê? Para não sermos enganados por falsos profetas, falsos mestres que vão se infiltrando no evangelho, e com isso eles vão fazendo eles vão distorcendo o que a palavra diz. E se nós não estivermos na reforma contínua, nós vamos ser enganados. Nós não vamos saber realmente a verdade. O que eles forem falar, nós vamos acreditar. Por quê? Porque nós vamos acreditar na palavra deles, não no que está escrito na Bíblia. Não no que está escrito na palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Então, essa reforma tem que ser vinda de nós. Tem que estar andando lado a lado, igual a doutrina e a vida, o credo e a conduta, a teologia e a ética. Tudo isso tem que estar lado a lado. O que quer dizer com isso? É o seu conhecimento com a palavra. Porque não adianta de nada você falar algo e não bater de frente com a palavra. Você receber uma profecia e essa profecia não for de acordo com a palavra. Porque tudo na nossa vida tem que ser de acordo com a palavra. Essa é a palavra verdadeira.
Essa é a palavra que nos dá a salvação. Essa que é a palavra que vai nos dar a vida eterna. Entendeu? Então nós temos que buscar conhecimento na palavra. Nós temos que deixar de ter preguiça de ler a palavra. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas vão para as igrejas para poder correr atrás de bênção, quer escutar as pessoas falar, aceita Jesus. E aí, quando a pessoa fala, eles começam a frisar a questão de se você aceitar Jesus, você vai ser bem sucedido, você não vai sofrer. E isso não existe, meus irmãos. Isso é mentira. Mentira. Não quer dizer que você não vai ser bem sucedido e vai ter uma vida boa. Não, você vai ter, porque o Senhor quer que nós vivamos nessa terra o que tem de melhor para nós. Mas isso não quer dizer que você vai ter lutas. Isso não quer dizer que você vai ter batalhas, que irá ter levantes contra a sua vida. Não, muito pelo contrário. Se até o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, cuspido, difamado, quem dirá nós? Mas depois disso tudo, ele morreu naquela cruz, derramou sangue e ressuscitou no terceiro dia. Então, meus irmãos, vamos buscar essa reforma contínua nas nossas vidas, na nossa mente, sabe? Para nós não sermos enganados. Não vamos ser como falsos profetas ou como esses falsos mestres que querem enganar as pessoas, que querem levar para as pessoas só o que as pessoas querem ouvir. Não! Nós temos que levar para as pessoas o que o Senhor quer falar com elas. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: e eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Aqui quer dizer que nós estamos em contínua reforma. O Senhor está com nós. O Senhor que começou a boa obra em nós, Ele irá terminar ela no dia quando Jesus Cristo voltar. Então, essa reforma ela é contínua em nossas vidas. E nós temos que entender que nós precisamos dessa reforma. Nós temos que entender que essa reforma vai fazer com que nós andemos ao contrário do mundo. É igual em Romanos 12:2 que diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, Deus está falando que nós precisamos estar em reforma o tempo todo, conhecendo a palavra, conhecendo as escrituras, buscando cada dia mais a presença dele. Sabe para quê? Para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, meus irmãos, não vamos deixar sermos enganados, ficar leigos sobre a palavra do Senhor. Vamos buscar a palavra. A palavra, meus irmãos, é a verdade, e a verdade vai nos libertar. Infelizmente, pessoas usam a igreja para ganharem dinheiro, para fazer comércio. E se nós não estivermos atentos na palavra, buscando a palavra, criando intimidade com o Senhor na palavra, infelizmente nós vamos ser enganados. E aí, na hora do julgamento, meus irmãos, vai ser um por um. Nós não vamos ser julgados pelo que minha mãe orou por mim, pelo que meu tio orou por mim, não. Nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Então, vamos conhecer a palavra, vamos buscar a palavra, porque é na palavra que tem a verdade. Aqui é o manual da nossa vida, que nós temos que ir buscar, escutar os pastores, as pessoas que levam a palavra para nós, sim. Mas nós também temos que conhecer a palavra para não sermos enganados e aceitarmos qualquer coisa que as pessoas falam conosco. Entende, meus irmãos? Nós temos que buscar, nós temos que se entregar mais à palavra do Senhor, nós temos que ter mais intimidade com o Senhor na palavra. Lá em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo
capítulo 6, versículo de 11 ao 12, que diz assim: Você, porém, é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé, agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de todas as testemunhas. Meus irmãos, para nós buscarmos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, está na palavra. O Senhor nos ensina isso tudo na palavra. Então vamos buscar a palavra, vamos conhecer a palavra, para nós nos reformarmos cada dia mais, continuamente, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso, meus irmãos, vamos nos apegar a isso, não vamos deixar que essas coisas nos coloquem para baixo, o que as pessoas falam, ou o que as pessoas tentam colocar nas nossas mentes, sabe? A maior reforma que nós temos que ter é na nossa mente. Então vamos pedir ao Senhor para nos dar ousadia, intimidade, força, para nós buscarmos a palavra, praticar a palavra, sabe? E assim nós seremos reformados cada dia mais, até a volta do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos buscar a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.